Muito bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que vocês estejam tendo um bom dia. Para aqueles que estão ouvindo agora às 9 da manhã, para aqueles que vão ouvir também mais tarde, à noite, ou amanhã, ou outro dia, que o Senhor abençoe o dia, a tarde, a madrugada e o momento que você estiver passando agora, ouvindo e vendo esse vídeo. Deus possa abençoar os irmãos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema que nós temos ouvido falar na igreja, para aqueles que foram na vigília. Estou gravando esse vídeo no sábado e sexta-feira nós tivemos assim algo que, um pedacinho do céu. Aqueles que foram, viram que de fato foi um pedacinho do céu. O irmão perdeu, mas tem a oportunidade. Dia 22 de novembro acontecerá outra, não perca, porque você vai ver um pedacinho do céu. Foi algo sensacional, algo maravilhoso. Aquela vigília, depois de tanto tempo, nós não tínhamos. Podemos ver o Senhor falando, e falando claramente, e falando sobre esse tema que nós colocamos aí, o irmão já viu no início, sobre o sofrimento. Apesar do sofrimento. Nós podemos ver, nós vimos as igrejas ali do Apocalipse, as cartas que nós vimos ali, para quem foi na vigília, para quem não foi, o pastor vai falar sobre isso ainda no decorrer aí dos domingos. Então nós vemos ali a igreja sofrendo e nós vamos ver outro sofrimento. E é interessante, né, nós falarmos de sofrimento, porque sofrimento não está na pauta de muita gente. Sofrimento não está na pauta dos pregadores de hoje, onde tudo depende de você só sofre porque você é incompetente, ou porque você não tem fé, ou porque você não faz a sua doação, então aí você sofre. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. As igrejas do primeiro século, e especialmente as que estão aqui, elas sofreram e sofreram muito. Nós temos irmãos hoje que sofrem ao viés da espada. Estão ali a ponto de perder as suas vidas. E nós, felizmente, não temos esse tipo de sofrimento. Mas todos nós temos o sofrimento. O sofrimento é inerente de todo ser humano. Todos nós sofremos. De alguma forma. Talvez uns mais, outros menos. Mas o sofrimento faz parte da nossa vida, mesmo os cristãos. Mesmo os cristãos. E nós temos que ter em Cristo a esperança. Uma viva esperança que nós vamos ver aqui. Na carta de Pedro, eu gosto tanto da carta de Paulo, mas na carta de Pedro nós vamos ver ele falando para uma igreja, ou para algumas igrejas ali que estavam espalhadas, né, em várias regiões. Nós vamos ver ali, ele endereça essa carta a essas igrejas, esses irmãos que estavam sofrendo terríveis perseguições, chegando à morte. E logo depois, alguns historiadores colocam nesse contexto, outros colocam um pouquinho antes, depois. A gente viu a igreja, o pastor trouxe para nós, para quem não foi, perdeu, mas para você eu faço passar um pouquinho, o que Nero fez, né? Botando fogo em Roma, culpando os cristãos, e aí perseguindo os cristãos, ao ponto de usar esses cristãos como tocha humana para iluminar aquela cidade. Terrível atrocidade, terrível perseguição em pessoas que temiam a Deus. Todos os apóstolos morreram. Todos os apóstolos morreram de forma como mártires. Um decapitado, crucificado, degolado. Então, todos sofreram aí como mártires. E nós temos o nosso sofrimento. Você sabe qual é o seu sofrimento. Cada um sabe onde sofre. Eu posso sofrer por não ter dinheiro, felizmente é isso, né? Outros podem sofrer porque tem muito dinheiro. Você pode ter sofrido uma perda na pandemia que nós passamos, né? Um ente querido. Você pode não ter sofrido com isso, mas pode ter sofrido com a perda do seu emprego, ou com a diminuição do seu salário, dos seus benefícios. Você pode estar sofrendo de diversas formas. Nós temos aí um ano e meio da pandemia, para 2 já, né? E sofremos muitas consequências, ainda estamos sofrendo e sofreremos, não só da pandemia,
Mas o mundo, eu acredito, que vai passar cada vez mais por sofrimento. E nós, como cristãos, não vamos estar isentos a isso, porque vivemos no mundo. Mas nós temos uma esperança, meus irmãos, que esse mundo não tem. E Pedro traz isso para aquela igreja estava sofrendo, e ele fala nas suas cartas, e eu já peço aos irmãos, leiam essa carta. Carta de Pedro, 1ª e 2ª. Leia porque o irmão vai se edificar, vai se preparar, porque sofrimentos vão sempre acontecer. É inerente, o sofrimento faz parte. Então nós temos que estar preparados para quando ele vier. O problema nosso, especialmente do brasileiro, é que nós só nos armamos, nós só nos preparamos depois que o ladrão abre a porta e rouba tudo, né? Aí a gente vai, coloca uma tranca, coloca um alarme e assim por diante. Então vamos, irmãos, vamos nos preparar, vamos nos consagrar, vamos nos santificar, que é isso que vai falar aqui. Então nós vamos ler aqui a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 primeiro até o verso 12. 3 a 12, Pedro ele vai trazer aqui algo maravilhoso para essa igreja, já os preparando para a perseguição que eles estavam passando ou passariam. Ele diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Que maravilha! Os profetas queriam entender, os anjos queriam entender que salvação é essa. A salvação que Cristo te deu. Essa é a salvação. Em meio ao sofrimento, meu irmão, em meio ao sofrimento, você tem uma viva esperança, que é a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Qual é o sofrimento que pode tirar de você o ânimo, a alegria em Cristo? Porque você tem a vida eterna. Então, apesar do sofrimento, meu irmão, apesar das dificuldades, seja ela financeira, seja ela relacional, seja ela psicológica, seja qual for, ou até mesmo saúde, até mesmo perseguição religiosa que você esteja sofrendo no seu trabalho, porque ela existe, embora nós achemos que não exista a perseguição religiosa no nosso país, mas existe. Muitas cidades, muitos lugares, nós somos perseguidos quando nós professamos a nossa fé. Muitas vezes nós somos taxados de algumas coisas que nossas opiniões precisam estar aí com uma pauta bíblica. Nós temos que ter uma pauta bíblica. Pessoas que seguem a Bíblia, que leem a Bíblia, que amam o Senhor, elas fatalmente vão ser perseguidas por suas posições. Pessoas que aceitam tudo, não. Elas vão ser aclamadas. Elas vão ser aclamadas. Infelizmente é o que nós vemos hoje, e essa teologia tem crescido a cada dia. Nós precisamos aceitar tudo.
A Bíblia, ela está ultrapassada. Nós precisamos renová-la para que encaixe a aceitação de várias práticas, né, dentro da igreja. E aí nós vamos renovando a Bíblia, vamos aceitando as pessoas. E não é problema aceitar as pessoas. As pessoas, elas são amadas por Deus e devem ser amadas por nós. O problema é aceitar as práticas dessas pessoas. Nós estamos colocando as práticas dessas pessoas como se fosse algo comum, como se fosse algo inerente da sua escolha, como se fosse algo inerente até mesmo da sua saúde, ou nasceu assim. Irmãos, eu estou falando do homossexualismo. Eu não vou dar nome a isso. Isso tem entrado nas nossas igrejas. E nós temos que, com fé, barrar isso. Mas quando o irmão for se posicionar, a perseguição virá. Mas tenha fé. Porque essa carta vai falar sobre isso. Se o irmão for ler, o irmão vai ver que é de grande alegria quando você sofre por defender a causa de Cristo, por defender a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor condena todas essas práticas, não só o homossexualismo, mas como também a roubalheira, também o enriquecimento com a palavra, que é o que a gente mais tem hoje em muitas igrejas, né? Não vou falar em todas, mas na grande maioria, principalmente essas que estão na televisão. O enriquecimento é algo que tirou Jesus do sério, né? O Senhor Jesus foi tirado do sério, não foi pela prostituta, não foi por outras coisas, mas foi tirado do sério quando estavam ganhando dinheiro com a fé, quando estavam ganhando dinheiro ali no pátio do templo, enganando as pessoas, fazendo comércio para lucrar mais do que deveriam. E isso faz com que entristeça o Senhor. Então, Pedro fala para essa igreja, para essas igrejas: vocês têm uma esperança, uma viva esperança em Cristo, e essa esperança, ela vai dar para você força para viver em meio ao sofrimento. Apesar do sofrimento, você vai ter força para viver. Se agarra a isso, meu irmão, você tem essa esperança. Você tem a viva esperança com você, que é Cristo Jesus, a nossa maior esperança. E nós esperamos encontrar com Ele, nós a noiva, Ele o noivo, um encontro celestial, um encontro maravilhoso, que vai acontecer e nós seremos aperfeiçoados. Isso é maravilhoso de ver. É tão maravilhoso como ele coloca aqui. Os profetas, os anjos queriam entender tudo isso, mas não era para eles, era para você, era para mim, essa mensagem. Essa mensagem era para você e era para mim, não era para eles. E nós muitas vezes desprezamos e vamos nos apegando às coisas do mundo e cada vez mais se apegando às coisas do mundo e se esquecendo que nós somos de Cristo e que nós não somos desse lugar, do mundo. Nós vivemos em outra esfera, estamos em outro patamar. Nós somos pessoas que temos um lugar reservado, nada mais, nada menos reservado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele que foi preparar um lugar para nós. Não foi mais ninguém do que Ele. Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que controla tudo, aquele que tem debaixo da sua mão todo o controle. Ele que prometeu que ia e voltaria para nos buscar. Então nós não temos que nos acabar no sofrimento. Nós vamos sofrer, mas se nós se a gente colocar nas nossas vidas essa perspectiva de uma vida eterna e viver para isso, viver pensando lá na frente, viver pensando na vida eterna. Não que a gente vá deixar de fazer, como muitas igrejas a gente vê que pensava em Cristo, na volta de Cristo iminente, e acabavam até deixando de fazer as suas responsabilidades. Isso aconteceu. Paulo até teve problemas com isso lá na igreja de Tessalonicenses. Então, não é isso, meus irmãos. Mas nós temos que viver a nossa vida quando vier o sofrimento, você pensar: eu tenho um Cristo, que é maior que todas as coisas, e Ele prometeu uma viva esperança para mim. A primeira coisa é isso, meus irmãos. A primeira coisa é a esperança da vida eterna, Pedro traz aqui. A segunda coisa é a santidade. A santidade sem a qual nós não veremos a Deus. Isso faz com que nós passemos pelo sofrimento e nós vivamos bem apesar do sofrimento.
Porque quando você se santifica, o sofrimento que você tem, ele diminui a ponto de às vezes até você esquecer, porque você está no braço do Pai. Essa carta vai falar um pouco mais à frente. Lança sobre mim as suas ansiedades, porque eu cuido de vocês. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais estivermos perto de Deus, nós mais santos seremos. Quanto mais perto de Deus, mais o separado do mundo. A palavra santo significa separado. Separado do mundo, separado do pecado. Nós nos aproximando de Deus através da oração, da busca pela palavra, relacionamento com Deus. Uma grande oportunidade, eu falei para os irmãos, pedacinho do céu. Quem está no céu? O nosso Senhor. Então, perto de Deus é isso. Nós vamos ter uma vida perto do Senhor. Nós vamos conseguir ter uma vida próxima do Senhor se nós o buscarmos. É necessário que façamos isso. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a tudo que vamos viver ainda, é necessário que busquemos a santidade. E olha o que Pedro vai dizer a partir do verso 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Deposite toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, começando aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes da terra. Devemos temer a Deus, buscar ao Senhor enquanto estivermos na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo Cordeiro, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento, ame uns aos outros, sinceramente de todo o coração. Eu vou parar por aqui e vou falar para os irmãos o que Pedro está dizendo para nós aqui. Busque a santidade. Busque se aproximar do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, você vai fazer a prática do que Ele quer. Quer se aproximar dEle e cuidar de vidas. Ele vai dizer aqui no versículo 22, amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. As pessoas muitas vezes sofrem porque elas não têm outras pessoas para ajudar. As pessoas sofrem muitas vezes porque não tem outras pessoas que as amam. Muitas vezes o mundo não há o amor que nós temos em Cristo. Ele não tem. Mas dentro das nossas igrejas, muitas vezes as pessoas estão sofrendo por falta de amor. E nós temos que buscar a santidade, buscar o Senhor e também amar as pessoas, para que elas possam também, nesse amor mútuo, aplacar o sofrimento que a vida reserva a cada um de nós. Como nós falamos, cada um tem o seu sofrimento. Talvez o sofrimento que você teve da perda do seu ente querido, ele foi aplacado, ele foi diminuído por causa do Senhor Jesus Cristo e por causa de pessoas que estavam ao seu lado. Primeiramente por causa do Senhor Jesus Cristo, se você estava nele. Também por pessoas que entenderam que buscando ao Senhor, se santificando, se tornando cada vez mais próximo dele, você tem uma missão que é ajudar as outras pessoas a diminuir o sofrimento. Pedro vai falar isso algumas vezes aqui nessa carta. É necessário que nós amemos as pessoas, é necessário que nós busquemos o Senhor, é necessário que nós nos separemos, que nós possamos. Ele começa o versículo 13, prepare a sua mente para a ação
e exercitem o autocontrole. É necessário que nós tenhamos uma renovação de mente. Romanos 12 também fala sobre isso. Renove a mente de vocês. Uma mente que não é neutra nunca. Ou nós nos aproximamos a nossa mente do Senhor, ou ela vai se aproximar do inimigo. Não há uma neutralidade disso. Não pense você que você não está buscando ao Senhor, que você está neutro na situação. Você não está. Não há neutralidade. Ou você busca o Senhor, ou você busca a quem luta contra. Não há neutralidade. Ou você se santifica, ou você vai estar do lado do inimigo, sendo usado por ele. Muitas vezes até crente, mas ele vai usar você. Vai ser usado para ser pedra de tropeço para outras pessoas. Vai ser usado para ficar na inércia, para não ajudar o próximo, para não amar o próximo. Mas quando você busca a santidade, você se santifica, você automaticamente vai aplacar o seu sofrimento e vai viver apesar dos sofrimentos. Eu volto a dizer da vigília ontem, eu acho que todas as pessoas que estavam ali tinham algum tipo de sofrimento. Dificilmente alguém não ia ter um sofrimento ali. Todos nós temos, mas eu tenho certeza que naquele intervalo de tempo, que nós ficamos ali das 8 à meia-noite, meia-noite e 15, ninguém lembrou do sofrimento. Ninguém lembrou. Ou pelo menos a grande maioria, nem lembrou que tinha sofrimento. Porque estava perto do Senhor. Ele fala, lança sobre mim, porque eu cuido de vocês. E quando ele cuida de você, ele aplaca o seu sofrimento. Não que ele vai extinguir o seu sofrimento, mas ele vai fazer com que você passe por isso de uma maneira mais feliz, de uma maneira que você consiga entender mais o que está acontecendo. O sofrimento vai estar presente, Pedro vai falar muito sobre isso, e Pedro vai falar de algo importante que eu quero encerrar aqui com isso. Não ache que o sofrimento que você causa em você mesmo é sofrimento que você tem que achar que sofre demais por algo que você faz ou mesmo deixa de fazer. O sofrimento que está dizendo na Bíblia que você tem que se alegrar é aquele sofrimento onde você vai sofrer perseguição, onde as coisas que estão fora do seu controle o faz sofrer. A pandemia é um exemplo disso, está fora do nosso controle. Deus entende isso. Mas você sofre no seu relacionamento porque você não ama a sua esposa ou porque você não demonstra esse amor? Isso não é um sofrimento alegre. Não é passando por isso. Não é esse tipo de sofrimento. Muitas vezes nós estamos sofrendo por consequências de atos pecaminosos. Atos que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque pecado não é só o que você faz, é o que você deixa de fazer. Pedro vai dizer isso também. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, meus irmãos, que a gente possa também analisar que tipo de sofrimento eu tenho tido. Que tipo de sofrimento. E possamos ter a viva esperança em Cristo Jesus. E também buscamos a santidade diariamente. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa dar a todos um ótimo dia. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém.